Nós estamos aprendendo sobre as feridas com as quais o Senhor Jesus fora ferido. Já aprendemos 9 delas e uma pergunta que não quer se calar diante de tanto sofrimento do Senhor Jesus é: por que ele sofreu? A Bíblia Sagrada registra que Jesus é o Filho de Deus, o Santo de Deus. O apóstolo Paulo testificou dizendo que na sua boca não se achou engano. Ele não cometeu nenhum pecado sequer. Ele era justo, santo e puro. Certa vez ele, diante de uma grande multidão, disse: quem de vocês pode me acusar de um só pecado? Ninguém tinha condição de fazer isto, de acusá-lo. E por que Jesus sofreu? Se ele não tinha pecado, já que nós atribuímos os nossos sofrimentos aos nossos erros, aos nossos desacertos, aos nossos pecados. E todo pecado merece um castigo. A Bíblia diz: aquele que colhe, aquele que planta na carne, da carne vai colher corrupção. Então atribuímos os nossos sofrimentos aos nossos erros, mas Jesus não. Jesus não cometeu erro, Jesus não cometeu pecado, ele era o Santo de Deus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por que ele sofreu? Ora, existem 3 razões pelas quais Jesus sofreu tanto, e eu quero trazer aqui uma por uma delas para que a gente possa compreender com muita clareza as razões pelas quais Jesus sofreu, para que a gente não possa fazer um mau juízo diante daquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus. Uma das razões pelas quais Jesus sofreu foi por causa dos nossos pecados. Sim, nós pecamos, logo ele sofreu no nosso lugar, porque só assim o nosso pecado poderia ser perdoado. João Batista, aquele que veio antes de Jesus, que veio pregando o arrependimento, a mudança de sentimento, de pensamento e de propósito, ele apresentou-se no capítulo 3 de Mateus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está chegando. Mais tarde, Jesus se apresentaria a João, e realmente aconteceu isto. No capítulo 3 de Mateus, ainda, ele se apresenta a João e é batizado por João. No capítulo 1 do Evangelho segundo João, a Bíblia diz que Jesus veio para João e ele, ao vê-lo, chamou a atenção dos seus discípulos, da multidão que ele estava, e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a linguagem de João. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não de uma pessoa, de um grupinho privilegiado. Ele tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a finalidade para a qual Jesus veio ao mundo. E esta é a razão pela qual ele sofreu, por causa do pecado do mundo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, somente Jesus. Por isso foi a pessoa indicada, escolhida e enviada por Deus para poder pagar o preço do nosso pecado. Se lembra do Velho Testamento, os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento tipificavam geralmente o Senhor Jesus. E um dos que mais tipificava Jesus era quando se tratava de um cordeiro. O cordeiro tirado dentre o rebanho, o melhor, o escolhido, o mais lindo, sem mancha, sem defeito, era trazido para o momento do sacrifício, era cortado o seu pescoço, derramado todo o sangue e o seu corpo colocado sobre o altar, sobre a lenha, a fim de que fosse queimado, e aquele sacrifício era recebido nos céus por Deus como oferta suave da parte do pecador, e o pecado lhe era perdoado. Ainda que uma coisa momentânea e passageira, não permanente, porque o sacrifício do Velho Testamento nunca pôde purificar de maneira total o pecado do homem. Tipificava o sacrifício de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, é claro que ele é comparado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João o Batista realmente ele explicou sobre isso, ele falou com muita clareza sobre isto. Jesus realmente era o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Por isso, ele foi a única pessoa no mundo digna de poder fazer um sacrifício perfeito que pudesse perdoar o pecador imperfeito, para tirar o pecado do mundo. Olha, o profeta Isaías, ele deixou muito claro no capítulo que estamos lendo e estudando, capítulo 53, ele diz nos versos 5 e 6, ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, fica muito claro, muito evidente que Jesus, o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus foi por causa dos nossos pecados. Deus é puro de olhos, querendo nos salvar, levar-nos para os céus, ele teria que nos dar a oportunidade de santificação, e a santificação só podia ser exclusivamente, indiscutivelmente, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, João, o apóstolo, escreveu na sua primeira carta, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Conheçam a verdade, e a verdade libertará vocês. João capítulo 8. Portanto, fica muito evidente que as feridas de Jesus não foram por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados, dos meus, dos seus, dos nossos pecados, o pecado do mundo contra Deus. Mais tarde, Pedro pregou e Lucas escreveu no capítulo 4 de Atos, quando ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. A pergunta que eu quero fazer a você neste momento é: os seus pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus? Ou você ainda sente remorso do inferno por causa da rejeição desse sacrifício perfeito? No Velho Testamento, apenas aqueles que aceitavam o ato do sacrifício, que praticavam o sacrifício realizado em nome de si mesmo para o perdão dos seus pecados, é que eram perdoados. Aqueles que não acreditavam nesse sacrifício continuavam sem perdão. Jesus já veio. Ele se ofereceu uma única vez sem pecado para tirar os pecados do mundo, a fim de conduzir-nos a Deus. A Bíblia diz que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, agora mortos pelos pecados, pudéssemos sermos conduzidos a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho pelo qual nós chegamos à graça de Deus, chegamos à salvação oferecida por Deus na pessoa de Jesus. É o caminho do Calvário, o caminho do sacrifício perfeito, único e exclusivo. Ora, a Bíblia Sagrada diz que Deus inaugurou um novo e vivo caminho. Está lá em Hebreus, a fim do qual, através do qual nós aproximamos do trono da graça de Deus. E a Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a nossa fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque a grande, maior e perfeita obra de Deus na pessoa de Jesus para a salvação do pecador já foi feito, já foi realizado. Paulo disse: o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender isto e que hoje mesmo você possa correr para os braços daquele que, com os braços abertos, morreu na cruz para te oferecer o perdão do pecado. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado por Jesus ter vindo ao mundo, por ele ter pago, Senhor,
o alto e perfeito preço da nossa eterna salvação e agora, pela fé, nesse sacrifício perfeito e vicário, através da graça do Senhor, nós somos salvos. Muito obrigado, meu Deus, pelas pessoas que me assistem nesse momento, que essa palavra poderosamente possa falar ao seu coração. Que o sangue de Jesus, o teu Filho, possa estar purificando os seus pecados e lavando suas consciências, ó Deus, ou sua alma da consciência má. Nós oramos com gratidão por tudo, no precioso nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.